Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast. O seu podcast semanal para refletir, Rir e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça. Você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Opa. Fala, irmão, fala, irmã. Eu sou Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou Renato Alves. E está começando aquele podcast que você não só está acostumado, como já está amando assistir ou odiando. ouvir toda semana, terça-feira, por volta das 7 da manhã, né? Está no ar no YouTube e na quarta-feira vai ao ar no Spotify, certo? Você já pode acessar lá no Spotify, procurar por Na Mesa Cast, tudo junto, e você nos encontrará lá. Ou então, você entra aqui no... Se você estiver ouvindo no YouTube, você vai aqui embaixo, na nossa descrição, vai ter ali o endereço do nosso feed para o Spotify. E aí continua o desafio. Qual o desafio, Renato? Temos uma quantidade de inscritos a ser atingida. Exato. Chegarmos a 100... Desde semana passada, estamos com essa... Chegarmos a quanto, Leandro? 100. 100 inscritos, o que vai acontecer, Carol? Faremos uma transmissão ao vivo das ruas de Santo André. Meu Deus do céu! Vamos É montar algo que o eu tô nosso... tentando ainda, que a gente faça externas, Renato. O pânico foi no Burger King. Sim. Nós vamos na igreja. Vamos encontrar uma sinagoga e fazer de lá. Se você tem uma sinagoga que gostaria de nos receber... Exatamente. Nós vamos sem cobrar... Com área VIP. Com área VIP, mas a gente não cobra cachê. Mas aí a gente fica esperando você nos abençoar. Não cobra cachê, fale por você. Você tá bem mercenário, hein, cara? Brincadeira, mas é isso aí. Se nós chegarmos a 100 inscritos no YouTube, faremos uma transmissão ao vivo, certo? Aí nós estamos estudando ainda não conseguimos resolver a questão da pessoa poder entrar em contato conosco ao viveles. Isso aí. Você Certo? vai poder Exatamente. sentar com a gente, né? Nesta mesa. Sim. Metaforicamente. Imaginariamente falando. Discutir com a gente o tema. Olha que interessante. Você vai participar do programa, de fato. Meu Deus. Você vai ser um quarto elemento aqui com a gente. Olha que bacana. Que honra. Exatamente. Que um honra pra visitante. essa pessoa. Então- Poderemos cantar Visitante, seja bem-vindo. Não existe mais isso nas Sua igrejas, né? O presença povo não... Na sua. Não dá tanto ênfase, mas lembra que tinha não meme, mas tinham vídeos que falavam sobre esse assunto? Tipo, de levantar cartaz, visitantes... Ah, não, isso ainda existe. Não, mas eu vou te falar Isso ainda uma existe, coisa. isso ainda existe, Numa é das muito minhas brega. viagens, eu visitei uma igreja e rolou isso daí. Tipo assim, Visitantes, É, follow me. Exatamente. Vinha um pastor com um estandarte, uma irmã com um estandarte, e aí follow me, e aí tipo você vai pra uma outra sala bem grande, tem café da manhã ali, aí eles te recebem, perguntam de onde você Se tivesse uma parada tal. assim aqui, ia ser legal. Todo dia eu seria ter um visitante. Olha aí, ó. Isso, Isso é por isso que não tem aqui no Brasil. Essa é a condição do brasileiro. exatamente. Qual que é a história do... Era você que contava a história do irmão que aceitava Jesus todo culto? Era eu. Edson. Tá aqui, ó. Todo culto ele ia, a palavra Salva de tocava palmas o pro seu Edson. coração. Salva de palmas para o Edson. Aqui, ó. E aí o pastor, quem quer aceitar Jesus, Edson estava lá na frente. Chegou uma hora que ele começou a falar alguém, além do irmão Edson. Alguém mais? Até que esse irmão Edson se tornou pastor da igreja e toda vez ele falava, alguém aceita? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele ia, Mas ele não era o Chaves. O nome do livro da vida dele tá umas 3 páginas lá, com certeza, só de Ele Edson. era que nem o Chaves no Churros. Exatamente. Um churros. Era tipo isso, né? Mas será que ele Exatamente. estava de todo errado? Talvez a gente precise convidar o Senhor todos os dias, Olha aí, ó. aceitá-lo todos os dias, porque às vezes, Renato, a Se gente converter perde... diariamente. Porque às vezes a gente É uma perde discussão? a beleza... Não, já tô pegando o gancho. Cara, você não entende a minha cabeça, que tudo que eu falo já é um Olha, gancho agora- Ela tá sempre pro posicionada. tema. Ok, Pro tema. Meu Pro Deus tema, do céu, Renato. Isso velho. aqui é um xadrez verbal, meu amigo. Será que Será? nós... Será que nós... Nós.
Não a deveríamos. nossa necessidade, ou o que deveríamos fazer diariamente, era Dele. contemplar, ou aceitar, ou entender, ou refletir, ou visualizar tudo que o Senhor tem feito todos E os dias. aceitá-lo. Todos os dias. E você, Joano, lá, o irmão Jorge, como que chamava o irmão? Edson. Edson. Que não é Edson. o celular. Ah! Nossa. Alô? Ele tá vivo ainda falando isso? Quem eu? O Edson celular. Ah, pô. Que isso? Mas e aí, gente? E aí o tema, hein? Vamos ao nosso tema, então. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, Carolita. Vamos falar sobre arte e a fé. Mas não vamos falar sobre arte, especificamente sobre alguma arte, né? Mas nós vamos falar sobre a importância da arte na nossa caminhada de fé, ou na nossa construção de fé. Você já tinha parado para pensar sobre isso antes de nós decidirmos falar sobre esse assunto, de como a arte é importante ou como ela pode ajudar na nossa construção de fé? Eu acho que... Não sei se a gente pode associar a arte ao belo, ao contemplar o belo. Belo? Que pode... O belo Cantor? da Graciane. Pelo amor de Deus, né? Não tem Belo como que não- contemplar por muito o tempo. belo que não é Por belo. favor. Não, mas eu digo assim, ó. O quanto que a arte indica o que é belo. E aí eu acho que a reflexão, não sei, tá? Se pode ser o nosso norteador aqui. Mas o quanto que o belo já está sendo... Já está dentro do nosso contexto desde a criação, né? Sim. Sim. Então, assim, a arte nada mais é do que tornar tangível, eu acho que tornar tangível aquilo que traz a beleza do que Deus criou, das coisas que do que existe, né? Desde a concepção do mundo. Sim, assim, Não ó. sei, eu acho que é a reflexão sobre o quanto que a gente já tem o belo em coisas naturais, né? Quando a gente olha para o céu, Sim. quando a gente olha para o mar, quando a gente olha para as nuances das cores, das plantas, dos peixes. E é muito louco, porque quando foi levantado esse tema aqui pela nossa grande equipe, A produção. a produção, né? Porque a gente Vários tem vários estagiários. temas, Ficam vários. pesquisando e aí a na gente, internet né, que tá em vê- alta. Sim, Isso, a gente sim. vê a relevância sobre trazer esse tema ou não. A gente para de fato refletir e pensar sobre algo que tá na nossa cara Todo o tempo. todo o tempo e com a correria, com as coisas, com o nosso distanciamento. Por isso que lá no começo eu falei, ó, prestem atenção que eu já tô dando a deixa. Sim, sim, sim. Porque diariamente a gente precisa se voltar a essas coisas, se voltar até o aceitar a Deus, aceitar, né? E é muito louco, porque a nossa natureza a rapidez do dia a dia faz com que a Correria. gente se esqueça disso, né? A arte na Bíblia, quando a gente para analisar, ela está presente desde tempos longínquos, por assim dizer. Até porque quais são as artes, Renato? Nós temos... Fala aí quais Você são sabe as quais artes. são as 6... Vamos considerar 7 artes, né? Porque tem a 7ª arte agora. A gente tem a música, ok? A música é uma arte. A pintura. primeira arte, inclusive, né? Inclusive tem um documentário muito bom no Brasil Paralelo, que é a primeira arte. Você tem que assistir esse documentário. Música, a dança é uma arte. A pintura é uma arte. Escultura, ok? Arquitetura, literatura. E aí nós temos, não muito longe na história, ok? Mais recente, o cinema, considerado a 7ª arte, Sim. né? Que eu acho que de todas as artes, o que a gente mais tem acesso na nossa vida diária é o cinema e a música, Sim. né? Em termos de contemplação. Sim. Mas no ambiente de fé, ou na nossa construção de fé, quais são as artes que a gente mais tem? E tem a literatura também, né? Sim, Das a pessoas. literatura. Então, mas é quando você pega, por exemplo, o cinema e a música no nosso contexto cristão. A gente consome Como arte. como arte de contemplação, entendendo a qualidade, entendendo como foi bem feito, nananã, ou como, não entretenimento, mas algo mais superficial, tipo não, não assim... importa isso, porque, tipo assim, não deixa de ser arte. Como você consome Consome. aquilo
não muda o que aquilo é, entendeu? Então, tipo assim, continua sendo arte e mais, o que é pior, continua tendo a mesma influência que teria se Algo fosse uma boa arte. Porque aí a gente entra nessa questão das artes serem bem desenvolvidas ou mal desenvolvidas. Porque, por exemplo, a arte, como você colocou no início, ela tem como objetivo alcançar o belo, Sim. Sim. ok? Então, diante disso, diante de alcançar esse belo, ou mesmo de expressar a verdade, ou mesmo de expressar conceitos de justiça, porque numa literatura você vai ter ali o belo, ou mesmo você vai ter a verdade exposta, ou você vai ter a justiça. E sempre, se você pegar biblicamente, até na Bíblia você vai ver a arte expressa ali e executada. A arte significa técnica, né? Tá vendo uma técnica executada de forma a alcançar o belo. Por exemplo, temos a música, na Bíblia muito bem colocada ali. Exatamente. Temos a poesia, não é? Sim. Que faz parte da literatura e Até tal. mesmo na construção do templo. A construção do tabernáculo. Nós temos ali muita arte e Sim. inclusive o texto diz que algumas pessoas foram preparadas por Deus para executar e para ensinar a arte. Exatamente. Não, ele foi... É exatamente isso. Deus prepara pessoas altamente capacitadas para que dentro dessa questão do belo, de você colocar figuras, né, que são de fato, figuras, né, figurativo ali, você possa estar apontando para algo. Porque o Velho Testamento ele tem essa questão muito forte da arte, né, para apontar para Cristo, né? A questão de desenvolver ali o templo, o tabernáculo, enfim. Sim, até porque assim, eu acho que o grande lance, inclusive, da arte é essa questão dela trabalhar o nosso imaginário, né? Então, por exemplo, quando a gente pega a Bíblia, vamos pegar a Bíblia, lógico que a Bíblia ela é um livro sagrado, ele tem a questão espiritual, tal, esse livro, né, esse compêndio de livro, mas ali a gente tem, por exemplo, muitas histórias que pela sua literatura tal, constroem em nós um imaginário, porque... E é isso que eu acho que hoje em dia a gente conversa pouco, até se tem conversado mais por causa da internet, mas se fala pouco no processo da construção da fé, ou do estabelecimento da fé, inclusive dos nossos filhos e tal, sobre a importância da arte por si só. Porque veja, não importa, eu não estou colocando em questão se a arte é feita por um cristão ou não. Porque se ela alcança o belo é de Deus. Não o belo... É isso que eu ia falar. Ai, gente, pelo amor de Deus, já tá todo mundo entendendo aqui que não é do belo que a gente tá falando. Pelo amor de Deus. O belo é de Deus, tá bom. Então, o fim assim, ó. Aquilo que é belo foi feito por Deus. A verdade, ela é de Deus. A justiça plena, ela é de Deus. Então, essas coisas vão apontar para Deus. Então, no processo de você... Por exemplo, quando você conta uma história ali de conto de fadas, aquilo ali é importante pro imaginário de uma criança, na sua educação, de qualquer forma, e também na educação de fé. Mas, por exemplo, você conta lá os contos de fada. Tem a princesa, tá no castelo, aí o príncipe vai lá buscar a princesa, só que no meio do caminho ele enfrenta gigantes e tal. O que é isso? É você ensinando pra criança que, ó, filho, antes de você ir ter uma namorada e tal, você vai ter que ser adulto, você vai ter que desenvolver a sua masculinidade, crescer. Quando você vencer os gigantes, aí você tá pronto pra pegar uma princesa que tá sendo protegida no castelo e tudo mais. Mas a gente não vê a importância disso, e outra, não vê como essas obras de arte que a gente acessa, tanto música, quanto literatura, quanto cinema, a gente não vê como isso influencia a nossa mente, positivo ou e negativo, influencia como a gente se vê e como a gente entende que a gente é possível de caminhar, como é onde a gente pode chegar através, né, da nossa fé, ou mesmo da nossa construção de vida. A sua provocação é que hoje o imaginário que construiu a nossa carreira, nossa conduta, nossa vida cristã, ela se perdeu? Você acha que não é tão trabalhada? Eu acho que as pessoas têm um imaginário pobre, assim. Eu acho que, via de regra, a gente tem um imaginário empobrecido. Porque, de fato, né, a gente cresceu ouvindo muita história. Eu ouvi bastante histórias bíblicas e contos de fadas também. Contos de fadas Minha também. mãe lia bastante pra gente histórias... A gente tinha um livro lá em casa com muitos contos de fadas, assim, histórias... Sabe essas histórias, tipo... Rumpelstiltskin, ou mesmo a princesa lá do... Eu sempre lembro só do fato. A princesa da ervilha lá sob o colchão.
A gente A lia... ervilha. Você nunca viu essa história? Nunca ouvi, De que uma isso? princesa que ela chega num lugar, ela é uma princesa, mas ela não sabe que ela é Que história? princesa. E quando ela... Eu não tenho como contar a história toda agora. Mas, tipo assim, aí ela deita sobre vários colchões, que era um teste pra saber se ela era nobre. E tinha só uma ervilha lá embaixo, ela dorme, fica com as costas toda dolorida a noite inteira e tal. Outra história muito boa, de contos de fada, A Roupa do Rei. Roupa do rei. A roupa do rei. Só os do rei, inteligentes. só os sábios, os poderosos que vinham e aí vem uma criança e fala, pô, o cara tá pelado e tal. Então essas histórias eram muito contadas em casa, mas em casa era principalmente contadas histórias bíblicas. Então, por exemplo, quando a gente conta a história de Davi pro nosso filho, aquilo ali constrói no imaginário princípios dele ali, sim. de que você gera muitas coisas na cabeça dele, de que não importa o seu tamanho, importa o tamanho do seu Deus, importa a sua fé e não o tamanho do gigante. E o legal é que essas histórias elas têm o poder de gerar o princípio, a premissa Sim. da história. Sim. E quando você mais tarde se depara com algo parecido, você consegue aplicar aquilo, Sim, né? sim. Porque o imaginário tem essa função, né? Sim, totalmente. De colocar a gente em possibilidade de agir numa possibilidade do mundo real. Por isso que o mundo fantasioso, às vezes ele tem que tomar um certo cuidado com ele. O imaginário, ele trabalha com fatos que podem acontecer na realidade, não é? Sim, Tem uma sim. questão. Na verdade, assim, ó, a gente sempre que tá falando agora, né, de, por exemplo, de filme, desenhos, essas coisas, a gente sempre entende que a gente tá vendo uma fantasia. Mas a gente não pode perder a noção de que aquilo gera uma influência sobre as nossas mentes, que eu posso viver isso. Por isso que, vou dar um exemplo, tá bom? Hoje em dia tá muito em alta essa discussão sobre o trans, né? Sobre a pessoa poder ser o que ela quiser. Sim. E mudar de gênero e tal. Mas vocês lembram, há um tempo atrás, quando essa discussão, esse debate ainda não estava muito em alta, e teve uma novela que teve um personagem que parou, aí gerou uma discussão. Sim. E a gente não para pra pensar, por exemplo, no Brasil, como as novelas, por muito tempo, tiveram essa função de não só gerar um debate social, mas de colocar na cabeça das pessoas aquela percepção de, opa, eu posso ser isso, eu Porque posso você viver provoca, isso. né? Outra coisa que no Brasil é muito comum, os vilões de obras artísticas serem empresários ou serem ricos. E isso no nosso país, cara, é impressionante como no dia a dia as pessoas veem o dono da empresa como um vilão. Sim. Porque tem essa provocação. O chefe, sempre vê o chefe como um cara mau. Sim. E por que a gente vê dessa forma? Por causa do imaginário, entendeu? Não, sim, do imaginário. E se a gente pegar para pensar também no contexto geral historicamente, o cristianismo, a igreja em si, ao longo de todos esses séculos, sempre dominou as artes. Sim, não só dominou... É um dos pilares, né? Foi até uma pregação do meu pastor, de uns 6, 7 anos atrás, e ele falou... Eu falei com ele recentemente, ele gentilmente mandou a pregação para mim toda, só que eu não achei esse ponto. 2 irmãos que falaram dos pilares da sociedade que o cristão deixou de ocupar, né? A provocação dele é que quando Deus faz o homem lá no Gênesis, ele faz para que o homem domine sobre tudo, inclusive sobre esse pilar da arte. Sim. Que Sim. que ali a gente pega ali desde os anos 60, que a gente parou, né? Literalmente, a arte não é mais dominada. Antigamente, as grandes produções, quais que eram? Que ganhavam muitos Oscars? 10 Mandamentos, a gente tem ali o Ben-Hur, aquele filme Jesus Cristo que foi feito em 1979, ele foi visto por 1 bilhão de pessoas aproximadamente. 1 bilhão, ele era a principal ferramenta de evangelismo. Mas a gente foi abandonando, né? E as produções que a gente vem fazendo ao longo do tempo, que a gente não quer mais trabalhar no imaginário, vem ficando cada vez mais mequetrefes, né? Mas assim aí, dizer. mas é que eu acho que assim, ó, é que aí você tá entrando na questão de obras que são feitas de maneira confessional. E aí eu acho que inclusive a gente hoje, falando de cinema, a gente não tem bons filmes cristãos, porque nessa ideia de fazer coisas confessionais, sempre a mensagem tá à frente da arte. Como se a arte já não... O belo, vamos colocar assim, Sim. por si só já não fosse algo confessional. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então, por exemplo, os filmes cristãos são todos ruins. Mas isso que Por eu ia quê? falar. Nós fazemos algo belo. Não, mas porque justamente a arte não tá em primeiro plano. O que tá em primeiro plano é a mensagem. Você tá entendendo? É o Sim. panfleto.
Isso, quando isso tá na frente, acabou, você não vai fazer mais um filme bom, porque o filme se tornou secundário. Por exemplo, você pega Mas lá... essa tá falando que essa não tem que ser a mentalidade. Não. É uma mentalidade... Porque se você tem a arte, se você tem a qualidade do que você vai apresentar, automaticamente a mensagem Tá implícita. tá facilitada. Tipo assim, é consequência. Sim. Mas Agora, eu- se você já tem a barreira de uma estética ruim, você já criou uma barreira. Daí a mensagem também nem chega, dependendo da situação. Porque a mas o seu mensagem é ponto- boa, mas esteticamente nós ficamos... Mas você concorda que você já cria uma resistência sobre Não, mas aquilo? por exemplo, ó, você pega lá os filmes cristãos lá que tem hoje em dia, aquele Desafiando Gigantes, aquele quarto, Hoje em dia, quarto mano. de fé. Não, tô Quarto de dando... Fé é ruim. 20 É que eu não anos lembro, é que eu não lembro o nome da equipe, do grupo que faz esses irmãos, filmes, não dos sei o que irmãos, lá. não sei o que lá. É, Mas o ponto é o seguinte... Kendricks. Kendrick. Esses caras, eles fazem bem, tecnicamente falando, imageticamente falando, fazem bem. Só que a mensagem tá em primeiro lugar. Por exemplo, que você pega aquela obra lá do Dostoiévski, Crime e Castigo. Aquilo ali é uma mensagem cristã. Mas a prioridade dele é a arte que ele tá fazendo ali. A literatura, são os diálogos, as descrições dos lugares. Quando você pega o Crime e Castigo, você vê lá o perdão, o arrependimento, a culpa, o peso do pecado, tá tudo escrito tudo ali. Tem a imagem da mulher redentora na namorada dele, lá não chega, no final ela se torna, mas tudo bem. Mas tipo assim, tem o enclausurado da mente dele descrita no quarto. Então você vê que a mensagem tá lá, mas eu não preciso falar... Ele não fala Jesus Cristo, ele não fala... Apesar de ter até textos bíblicos ali, mas esses textos bíblicos, por exemplo, no Crime e Castigo, eles estão só dando peso pro diálogo e pra mentalidade do que tá acontecendo ali no personagem específico lá. É o Raskolnikov. É a discussão do, por exemplo, Palavra Antiga, que nós três gostamos. Eu fui no show do Marcos Almeida Meu e Deus. levei uma pessoa junto Sim. que não conhecia muito da obra, tal, não sei o quê. E ela sabia que ele era cristão. Sim. Só que no final, o que ela falou? Eu não ouvi nada, tipo assim, que dessa indicação que realmente o cara era evangélico, de letras totalmente confessionais. Só que ali eu falei pra ela, as letras das músicas dele falam muito mais comigo no sentido espiritual do que uma banda que, tipo, tá ali, Senhor, aquele mantra e tal, que em todo o tempo tá falando Senhor, Deus, Jesus, Então me traz muito mais verdade do que... Então é isso, né? Eu acho que é Sim. o quanto que eu tenho que ficar apelando pra falar Deus, Jesus, em detrimento de levar isso para um contexto de transformação, de aplicação pra minha vida, de realidade. Sim, entendi agora o que vocês estão querendo dizer. Porque se você É natural. cristão, tudo que você fizer vai refletir ele. Mas mesmo É isso? sem ser cristão, uma pessoa que não é cristã e ela faz algo belo, aquilo, É Deus. você como cristão, você pode olhar para aquilo e não encontrar Deus, né? Mas assim, aquilo pode nutrir o seu Referências imaginario. De divindade. Aquilo pode construir o seu imaginário para você ter um maior vislumbre ou ir, como é que eu vou colocar? Caminhando na sua fé. Você entendeu? Sim. É lógico, como você falou, ao longo da história a gente teve uma predominância nas execuções artísticas. Por exemplo, você vai pegar as grandes músicas eruditas, elas eram cristãs. Sim, exatamente. Entendeu? Quando você, por exemplo, pega obras de arte, que nem o Caravaggio, ou mesmo o Rembrandt, esses caras fazem obras com temáticas bíblicas até. Sim, porque Entendeu? eram cristãos. Mas o que falou... Por que eles ganharam predominância, ganharam notoriedade? Relevância. Porque eles fizeram algo belo. Sim. Você entendendo? Então, assim, eu acho que o que a gente está trazendo hoje é sobre como nós, cristãos, consumimos arte deste ponto de vista. Sim. Dessa busca pelo belo, pela verdade, pela justiça. Tem uma música do Almir Sater, que é o Tocando em Frente. Cara, pra mim, quando eu ouço, ele não fala de Deus, ele não fala de Jesus, mas pra mim é Salomão. Sabe aquela, ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Então ele traz ali só de falar dessa letra, assim, arrepia, porque é muito lindo. Tipo assim,
Você está trazendo o contexto de alguém que já viveu bastante, que já tem muita experiência e que você já teve as pancadas da vida, mas que te trouxeram, né, ensinamentos. E aí tem o trecho que ele fala: todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Então, assim, aquele contraponto. E, cara, é isso, é a vida, é o chão da vida. E é lindo e é belo, mas não é direcionado, né? Sim. E porque quando a gente fala disso, qual é o problema? Que de uns tempos pra cá, aí se gerou aquele estigma de que, tipo assim, se não fala Jesus, eu não posso ouvir. Aí fica aquela discussãozinha. Posso ouvir música do mundo ou não posso? Tipo assim, cara, belo. Tem muita música de crente que fala Jesus, fala Deus, e, cara, é ruim. Não tem belo, a harmonia é uma tristeza. A letra não leva, de fato, pra verdade bíblica. Não, e mais, tipo assim, a arte por si, por exemplo, esses worship de hoje, quantos worship que você ouve que você fala, cara, que depressão, mano, que tristeza. Triste, muito triste. Tristeza. A gente hoje em dia não tem mais músicas, tem, mas de maneira geral, assim, tem músicas que, tá ligado, enaltece, que a alegria, e faz parte do nosso imaginário, vamos colocar assim, sonoro, né? Da construção da nossa vida, ter essas canções que nos trazem alegria. Ah, mas o cara tá triste. Sim, mas o Senhor não é a nossa alegria, apesar das tristezas diárias. Então faz parte da vida ter, por exemplo, músicas que demonstrem isso. Outra coisa, a gente tem como cristão aprender a admirar e até contemplar a arte justamente porque, independente do que eu vejo à minha volta, eu sou cristão. Então, por exemplo, você pega filmes, como por exemplo, não precisa ser o livro de Eli, que claramente ali é a Bíblia, né? Mas quando você pega bons filmes que tem ali você percebe que tem valores e que tem um arco que corrobora muito com a nossa fé, que contribui muito. Por exemplo, esses dias eu tava lá, os meninos estavam em casa assistindo desenho e colocou aquele Carros. Sim. Você vê o filme Carros? É a história de maturação, o período de maturidade de um jovem. O cara, ele é jovem, cheio de si, ele pode todas as coisas, que é o McQueen. Aí ele passa por uma quebra, né? Ele passa por um perrengue, encontra novos amigos e se apaixona. Aí quando ele se apaixona, ele percebe que sendo quem ele é, ele não vai conseguir conquistar aquela moça, porque ela tem princípios, valores. O que ele faz? Aí ele vai e começa a cortejá-la, mas aí ele encontra um amigo. E o amigo... O tomate. O amigo não é o melhor modelo, né? Não, tipo assim, o amigo não é o melhor modelo baseado no sucesso que ele aprendeu a ter. Mas o amigo tem princípios, o amigo mostra pra ele o valor do brother ali, da irmandade. Aí ele descobre que pra conquistar aquela moça, ele vai ter que servir a cidade. Que é o lance que a gente falou no último episódio, do lance do dever. Servindo a cidade lá, ele descobre um valor, um prazer em cumprir um dever, em viver pela comunidade. Aí ele começa a cortar. Aí a mina começa, a carrinha, né? A carrinha começa a se interessar pelo cara. E é interessante nesse filme que, se você olha, metaforicamente, tem um momento que eles andam pelas vias. Aquilo é eles namorando. Tipo assim, trazendo pra metáfora figurativa ali, né? A expressão figurativa, eles estão naquele momento, é o momento, vamos colocar assim, do casal do sexo. É impressionante, tipo, como é posto. E depois daquilo ele se torna melhor no que ele era, só que sem perder o serviço. Mas você percebe como, tipo assim, isso é um bom filme? Porque hoje em dia fica nessa discussão dos imaginários, Branca de Neve, que não sei o quê, que estão querendo redesenhar tudo. Sim. Por quê? Porque estão querendo quebrar nas histórias padrões que a gente tem nos filmes padrões todos os arquétipos cristãos que fazem parte das boas obras, das obras... Em contrapartida, em casa a gente nunca gostou de Peppa Pig desde o dia que eu vi uma cena... Não, pra você ver como influencia. Sim. Uma cena em que a mãe saiu pra trabalhar, e aí talvez fosse um tema do programa anterior. Mas a mãe saiu pra trabalhar e aí ela deixou a missão pro pai pregar um quadro na parede. E o pai não teve capacidade de pregar um quadro na parede.
E aí ele quebra lá a parede, faz um buraco, tal, não sei o que, depois ele vai e conserta e blá blá blá. E a Normal filha também o tempo nos dias todo, de hoje. E a filha o tempo todo, papai bobinho. E aí a mãe chega, e aí tá meio que, tipo, torto e tal. Então, assim, olha, em contrapartida, a mensagem que a arte quer proporcionar para uma criança que tem já, né, o hardware mais esvaziado, que ela ainda tá, né, captando ali as informações, tipo, dá uma visão do pai, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem boas coisas que trazem boas mensagens, a gente também tem a contrapartida. Não, e não só isso, né? A Peppa Pig não deve ser assistida já pelo fato de ser um desenho feio pra boné. Muito Pô, mal a gente feito. pega no nosso Muito tempo mal lá, feito, Tom muito e mal Jerry, era muito bem feito. A música do Tom e Jerry, todo mundo fala, um rato batia no gato. Pelo Só amor de que ele Mas e a prendia, trilha? né? Mas A olha- trilha prendia. Olha o todo da arte. exatamente. Você olha pra esse Peppa Pig, é terrível. É um desenho horrível. A gente tem muitos... Hoje em dia, por exemplo, pra você que é uma coisa mais literal, quando a gente fala de assuntos bíblicos, tem lá no YouTube aquele Superbook, já viu? Sim. Pô, Sim. lindos. Desenhos lindos. O novo, né? Lindos. Em casa Sim. a gente assiste Minha Primeira Bíblia. Vocês já viram? Não, esse eu nunca vi. É muito legal. Minha Depois... primeira Bíblia também. Só que ele é mais cômico, né? É. Ele é mais cômico. Mas é legal. É legal, Traz, é legal. traz tipo, texto legal. O Minha Primeira Bíblia, Leandro, ele traz as histórias mais Rastafari da Bíblia. Rastafari, eu acho que não é um termo teológico. Meu amigo, ele só traz as histórias assim que a gente não conta pra criança. É. Como, E por ele exemplo... traz um contexto de, tipo, da antiguidade, mas trazendo elementos da atualidade, assim, do Filhos desenho. bastardos, pais que sacrificaram seus filhos, tiveram que sacrificar depois que voltaram da guerra. Só que ele traz numa linguagem que não deixa de falar o que aconteceu, Sim. mas ele, tipo, faz como se fosse de fato uma atuação. Então tem ketchup no lugar de sangue, Isso. entendeu? E é desenho. E é desenho. É bem Mas legal. o Superbook é legal. Sim, Superbook é bom. É legal, porque ele traz sempre a história dentro do contexto de algum problema que a criança tá lá. O Sim. Superbook é bom. Então, no fim não, né? Mas o lance é, a gente tem que aprender a consumir arte e mais, tem que entender que as artes que nós acessamos, elas têm esse poder de construir o nosso imaginário. Sim. Então, a gente vê em filmes, por exemplo, uma coisa que é muito comum em filmes e todo mundo aceita, é o lance da traição e do divórcio. Sim. Cara, isso é impressionante. Como a gente acessa essas coisas em filme, né? Falando de filme. E as pessoas aceitam naturalmente e tudo certo. E não tô querendo dizer que, pô, tem que fazer só filme então que não mostra essas coisas? Não. Mas eu tenho que saber consumir a arte fazendo esse julgamento. Por exemplo, no livro que eu tô falando, do Crime e Castigo, que tá mais Claro, vivo na na minha sua mente, porque eu li recentemente. Mas, tipo assim, ali você vê um crime acontecendo. Tanto que o livro chama Crime e Castigo. Você vê um crime acontecendo de maneira muito visceral. Só que o crime é um crime na história, né? Ou mesmo, por exemplo, para pegar um outro livro muito bom também, que nos mostra, né, um arco muito legal pro nosso imaginário, o Hobbit. Um livro maravilhoso, O livro é bom. assim, muito, muito bom, que mostra, de novo, essa coisa, num cara que vivia no seu conforto, e aí ele tem um arco de maturação, mas Ele é tirado dali. ele é tirado do conforto, ele tem um mentor, demonstra o valor do mentor, tal. Por que é importante esse imaginário? Porque é através do imaginário, das imagens mentais que nós criamos, Sim. que fica fácil da gente dialogar. Por exemplo, isso é um fato. Ninguém entende nada do nada. Tipo assim, ó, eu não consigo te explicar uma coisa a partir dela mesma. Eu tenho que sempre... Pra Dá uma explicar referência. algo pra você, eu tenho que criar sempre uma metáfora a partir de algo que você conhece. Sim. Eu Ninguém repertório. entende nada do nada. Por isso, por exemplo, que Jesus Cristo, na hora de ensinar muitos seus princípios, ele se utilizou do quê? Parábolas. Porque contando parábolas, ele monta um imaginário. Inclusive, ele é muito bom nisso, e o seu tempo também era muito bom nisso, porque nas parábolas, normalmente ele trabalha com arquétipos universais. Que Sim. todo mundo, em qualquer contexto, vai entender aquele arquétipo, mas Principalmente as pessoas que estavam lá ouvindo. principalmente as pessoas, lógico. E Jesus, ele é sensacional, porque tem um momento que ele conta 3 parábolas. Parecem 3 histórias diferentes, mas que contam a mesma coisa. Sim, trabalham o mesmo princípio O em mesmo- profundidades diferentes. Quando você entende isso, você fala, olha o que ele estava falando aqui. Sim, Por exemplo, ele conta a parábola das 10 virgens, sim.
Aí ele conta a parábola dos talentos. Sim, E depois é ele do conta... filho. É do filho? Acho que é do filho pródigo, não é? Acho que é. Uhum. Que ele fala que ia separar depois na direita, na esquerda lá. Mas quando você pega no final... Não, eu tô confundindo. Mas- Porque no final ele fala sobre que naquele grande dia, uns falam, poxa, mas quando que a gente te deu de comer e tal, não sei o quê. Quando você pega pra ver a essência das 3 parábolas, ele tá falando assim, ó, você tem que fazer o que você veio pra fazer. Sim. Nas 3. E são 3 histórias diferentes. Então, é isso, você consegue se relacionar com a pessoa dentro de um contexto, contando o mesmo princípio. Sim. Mas justamente por isso, porque você antes criou um imaginário, tipo assim, pra ela, criou personagens, Sim. mesmo quando eu tava confundindo com a parte que ele fala da dracma perdida, fala Do filho perdido. do filho perdido, que é o filho pródigo, e ele fala também da A ovelha. ovelha É a ovelha, perdida. a dracma e o filho. É, a ovelha, a dracma. Então, assim, Isso. ele conta 3 histórias e ele tá falando Exato. de um princípio ali. E a Bíblia faz isso de maneira plena, sempre Sim. trabalhando no imaginário, mas revelando uma real. Tanto que o tabernáculo é isso. O tabernáculo são imagens, no sentido assim, né? Uma construção, a arquitetura, Sim. apontando para Cristo. Porque a gente vai ver que a revelação plena do tabernáculo é o Cristo. Exatamente. É ele que está imageticamente demonstrado ali A pelo presença, caminho, pela formação, tudo aponta para Cristo. É o caminho para chegar na presença de Deus. Sim. É verdade. Tanto é que quando ele morre, né? O véu é rasgado Sim, o de cima véu é e embaixo. rasgado. Simbolicamente também. Simbolicamente e plenamente. de Exatamente, fato, né? plenamente, sim. Sim. E se você, se você, por exemplo, lê o Evangelho de João, você vê no Evangelho de João, assim, não claramente, mas você precisa dar uma lida com atenção, mas você vê o caminho do tabernáculo demonstrado por Cristo. Assim, o Cristo, a narrativa da vida de Cristo em paralelo com o caminho que era feito no tabernáculo. Lavar as mãos, passa para a primeira câmara, a segunda câmara. Então, assim, mas pra gente ver como o nosso imaginário não pode ser empobrecido. Por isso o cristão tem que ser aquele que consome boas obras, que se reveste, coloca envolto da beleza que cada arte propicia. Por exemplo, uma coisa que a gente não tem mais hoje, uma preocupação das igrejas com relação à sua arquitetura. Hoje em dia as igrejas são caixotes pretos, não é? Com telões. Com telões. Com drones. Vai voltar. Vai voltar. Vai o assunto de voltar. outros episódios. Mas o que eram igrejas antigamente? Aí, lógico, né? Tô falando das católicas e tal, Católica. porque eram as cristãs que tinham. Mas até mesmo as Grandes- evangélicas. Tinha Grandes vitrais, construções, né? Para representar a ideia de Deus. E não só isso, mas ela, nas suas pequenas formações, também passavam mensagem através do belo e através dos detalhes e tudo mais. Mesmo igrejas evangélicas passadas, você pega antigas metodistas ou mesmo antigas presbiterianas, era isso. Hoje em dia o que está acontecendo é um monte dessas igrejas sendo demolidas, construídos novos templos, que nada mais são do que grandes caixotes, que tem mais como função servir a quem está dentro do que apontar o belo ou a grandeza daquele que nos criou. Então, Sim. tipo assim, a minha igreja, né, a nossa igreja, tá mais preocupada em ter uma construção melhor para acústica, não que não deva ter, mas melhor para acústica interna, melhor para o ar-condicionado, melhor para as cadeiras, do que? Porque percebe como nós somos o foco Sim, sim, dessa sim, construção? Mas, cara, quando a gente pega para analisar, é um espaço que deixou de ser ocupado, porque isso é espaço que deixou de ser ocupado. Sim, A gente parou de querer trabalhar nesse imaginário, de querer trabalhar na arquitetura, de querer trabalhar no belo. E quando eu paro para analisar na minha limitação, é porque num passado, talvez não tão distante, a gente passou a demonizar determinadas artes. É isso que eu ia falar. Sim, Será que porque não total. teve essa Passou. separação do que é do mundo e do que é do crente? Então, Então hoje o que é mas mais teve o que é isso. muito forte em relação a exposições de arte, a música, né, com qualidade e tal, é o mundo. Então o mundo, não. E o crente, eu acho que é mas isso, é porque Renato. a gente começou. Aí eu não sei, teria que fazer um outro estudo, uma outra análise, um outro programa, a falar que determinadas coisas eram do diabo. Por quê? Isso. Mas não por é. quê? Mas a gente passou a fazer isso porque a gente se concentrou muito mais no discurso da coisa do que na obra em si. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de como a gente age nesse aspecto. Aquele filme O Protetor. Já assistiu, Carol? Sim.
O grande Denzel Washington. Que tal falar no Mike? Já Sim. assistiu, sim? Sim, já assisti. Gostou? Sim. Denzel Washington? Denzel é fenomenal. Gostou? É bom, mano. Renato? Não, o Denzel Washington é fenomenal. Filmão, né? Fenomenal. O Protetor. Sim, sim, sim. A minha mãe, quando eu era criança, se ela visse aquele filme, ela falava assim... lógico, criança não, gente. Aquele filme não é um filme pra criança, ok? Mas a minha mãe... Falaria o quê? Ela vendo aquele filme, ela fala, nossa, que filme violento, ela ia ver... Sim. Né? Ia repulsar aquilo. Mas olha a beleza da obra, Renato. Como A marreta que ele filme. pega, nem mostra nada, ele só Nem volta mostra. limpando. Mas existem coisas ali que apontam pra aquilo que nós cremos? O que você vê de valor naquele filme? Assim de conta sem pulo? Não lembro de sem nada. tom, nada, não lembra de... Ó, Eu lembro que Ele protege a protege a mocinha. moça, né? Que Ele é fragilizada. protege os fracos e oprimidos. Os frascos. Tem um cara assaltando o anel, essa cena da marreta é uma cena muito legal. Porque o cara tá na surdina pegando um anel de... ele tá assaltando a mulher. Tá assaltando ali. a mulher, ele tá pegando uma aliança, que eu não sei da história da aliança, não lembro. E aí ele pensa, ele começa, ele fala assim, eu vou reagir aqui. Só que aí ele vê uma família entrando. Ele fala, não, Sim. dá aliança. Dá aliança. E aí depois... Não, depois ele só volta limpando a marreta. Mas entendeu? então, é a história de um cara... Mas ele pesa as consequências, ele Sim. começa... É esse que ele vai Ele não numa é um sala cara- com um monte de gente, ele é, tipo, Ó, acaba ó, com todo Essa é mundo a ali. melhor princípio. cena do filme. É a melhor cena que ele vai na sala cheio de russo, os caras desprezam, falam umas barbaridades pra ele, ele bate a porta 3 vezinhas, olha pro relógio, Sim. 19 segundos. Eu acho que e ele- meu amigo, ele tanca os caras, Ali tem ele muitos mete-lhe a frutos, pancada, porrada, tiro, enfia o copo no olho do nego. pouca coisa. Mas o que eu vejo é princípios bíblicos, Carol. Por exemplo, ali é um filme, você não vê o Denzel Washington fora de controle. O autocontrole, ele tem um domínio próprio ali, você vê a Bíblia naquele filme, entendeu? Você não precisa nem ler a Bíblia, você só assiste aquele filme ali, entendeu? Não, você tá falando bobagem. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Não, eu tô falando de princípio bíblico. Não deixe Não, de ler a Bíblia. Mas é a nossa capacidade de apreciar algo, ok? Sim. E outra, não só de apreciar algo se tem alguma mensagem direta, um discurso direto, como encontrar e perceber os valores, inclusive da nossa fé, através dessas nossas percepções Então, também. a gente pode dizer que podemos, nós cristãos, tá? Sim, a gente sim. pode consumir tudo desde que seja belo. Mas, aí podem falar, mas o que é belo? Pode ser que seja, né, pra mim seja uma questão que seja bela, mas pra você nem não seja. Não, isso... Aí, calma aí. Calma, eu tô fazendo uma pergunta que o ouvinte Tá pode estar bom, fazendo, meu tá filho. bom, desculpa. Aí Perdão, o perdão. ponto pode... O Renato. nivelar pode ser algo que seja pra, não sei, tá? Glorificar a Deus. Pode ser algo que venha me trazer alguma reflexão. Pode ser algo que venha me fazer refletir. Reflexão e refletir é a mesma coisa. Mas pode ser que mude, sei lá, alguma concepção sobre algo que eu tinha ali tão forte e acabou... Por que eu tô falando isso? Se alguém fala pra mim hoje, Carol, você ouve qualquer tipo de música? Sim. Eu falo assim, ouço desde que seja boa. Então, na minha concepção, alguns ritmos ou alguns tipos de música já sairiam desse Sim. crivo. Normal. Normal. Então, bom. assim, eu ouço música que, na minha concepção, são boas, que me fazem pensar, que sejam boas, né, no instrumental, que não necessariamente eu ouço coisas que a pessoa cante maravilhosamente bem, mas que tenha uma letra bacana ali que me faça refletir e tal. Então é isso, é meu crivo. Só que pode ser que tenha alguém que diga que não, música boa tem que ser música de crente, que tenha Deus, que tenha não sei o quê. Então, pra eu amarrar aqui o que eu tô falando. O que é o belo pra nós que somos cristãos? Ai, gente. O que é o belo pra nós que somos cristãos e que temos essa coisa do é de crente, é do mundo, o que podemos, o que não podemos, o que... É assim, ó, Eu acho que Aí- o meio gospel ele ficou muito clichê, cara. Eu acho que é por isso que a gente tá tendo essa discussão. A gente não tem mais incentivos à produção. Você concorda? Vou dar um Eu nem exemplo. tô preocupado com o meio gospel, mas tudo bem. Não, tudo bem, mas a gente Sim. não é incentivado. A Sim. gente não é ensinado a olhar ao belo.
Independente se está no gospel ou não. Não, então, é que acontece. Um enlatado da mesma coisa. Não, mas é porque a gente vive um tempo materialista em que é o seguinte, mesmo a fé, ela foi materializada, vamos colocar assim, e ela é sempre colocada numa caixinha mais do discurso do que propriamente da fé de fato. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Sim. O belo é de Deus. Sim. O que é a beleza, ela é divina. Sim. Ok? A verdade, ela é divina. Sim. A justiça, ela é divina. A gente nasceu e cresceu numa realidade em que a gente acredita que a filosofia é capaz de produzir essas coisas, em que a ciência é capaz de produzir essas coisas. Por isso que a gente entrou nisso aí que você falou, do meio gospel. Mesmo essa expressão, meio gospel, é a gente segmentar a nossa fé para um nicho de mercado. E não propriamente, porque assim, como cristão, eu tenho que saber... deveria ter a capacidade. Porque, por exemplo, isso que a Carol falou, eu ouço umas músicas que a mim são belas. Primeiro que assim, o belo, a verdade, a justiça, essas coisas não são subjetivas. Elas são objetivas. Sim. Então eu tenho, como indivíduo, eu tenho que aprender a olhar e saber discernir, o que é bela, o que é belo e o que não é belo. Isso no meio e não no meio, baseado na arte em si, na estrutura artística. A gente confunde hoje por causa, primeiro, do individualismo e por causa dessa questão materialista, a gente confunde o eu gosto com o é bom. Sim. Tem coisa que eu gosto e não é bom. Por exemplo, você pega qualquer música de Mozart, você pode não gostar. Pode não, mas é bom. Mas é boa. Porque, objetivamente falando, vamos colocar assim, né? Na lógica da arte da música, aquilo é bom. Não só é bom, como aquilo provê coisas boas. Sim. Por exemplo, toda a música, isso é um fato. Aliás, quem quiser, tem um livro que é maravilhoso que fala sobre música, do Santo Agostinho, que se chama Da Música, ou A Música, depende da versão que você pegar. Que é um livro maravilhoso sobre isso. Mas ele fala da música a partir da matemática. É impressionante o livro, assim. Pelo menos até onde eu li. Mas o ponto é o seguinte... Não indicamos coisas sem finalizar. Não, mas esse indica. A Bíblia, tem gente que não leu inteira, mas pode indicar. Então, tipo assim... Exatamente. Mas assim, a música, ela tem uma lógica pra dizer se ela é boa ou ruim. Por exemplo, músicas em que o ritmo ele é muito mais acentuado do que a harmonia e a melodia são músicas que levam mais à sexualização. Isso é um fato. Sim. Isso é um fato. Ela é mais rítmica porque que ela harmônica. Move o é isso corpo. Que você está dizendo. Isso. Mais rítmica que harmônica. Por exemplo, o funk. O funk, ele é mais rítmico que harmônico. Ele é só ritmo, é só tchá, tchá, e tem células batidas, porque isso fala da pulsação. Sim. Então, e pra você ver como a arte, independente da letra, não tô falando da letra, sim. Mas a arte, ela em si, ela gera algo em você. E ela tem, por isso que, por exemplo... Ela consegue causar sensações, cara. Sim. Exatamente. Por isso que, por exemplo, no culto, liturgicamente falando, algumas coisas não devem ser feitas. Primeiro que, biblicamente, o culto tem coisa que não faz parte do culto. Biblicamente falando. A gente abriu um pouco Repete, a nossa... por favor, o que você disse. Tem coisas que, biblicamente, não devem estar no culto. Só voltar. Claro. Certo? Sim. Algumas práticas, inclusive artísticas, por exemplo, um quadro, ele é maravilhoso, mas pintar um quadro durante o culto não faz parte do culto. Isso é bíblico, tá bom? Não faz parte. Assim, acho que tecnicamente, assim, o culto só tem duas manifestações artísticas que fazem parte do contexto ali. Que são? Oratória, se a gente considerar como arte. A literatura e a música. Bíblica. E a música. E o teatro? Teatro não faz parte. Nem dança. Sabe outra coisa? Não precisa? Dança não faz parte. Não faz precisa, parte. não. Não faz. Isso não impede da igreja fazer um momento para que essas manifestações... Outro evento, você fala. Isso, outro evento. Um evento artístico. Não. Eu não tenho nada contra, uma vez ou outra, uma pequena participação. Não acho que precisa. Tornar isso. É que aí é outro tema. Não, peraí. Mas tornar isso recorrente ao culto, cara, não é bíblico. Nem se deve. Mas vai lá, fala aí, termina. Mas voltando... Que não são bíblicas. Tem coisas que não são bíblicas na prática do culto. Ô, Leandro. O que tá acontecendo aí? Você pega no vídeo depois.
que tá acontecendo? Você Tá pega no chutando, vídeo. amigo? Ela desceu minha cadeira, velho. Ô, Leandro, Desculpa, Que eu Renato. isso, pensei... gente? Ó, essas Desculpa. cadeiras aqui... Desculpa, Renato. Mas foi sem voltando. querer. Então, assim, ó, Você acha a que gente foi tem que querer, tomar um cuidado com expressões artísticas. Não que isso vai influenciar, mas assim, porque elas influenciam nosso imaginário, a nossa expressão de culto, elas trabalham no nosso emocional. Por exemplo, hoje em dia, Exatamente. as músicas das igrejas, na maior parte, são feitas com o objetivo de atingir emocionalmente a pessoa. Por mais que a música é uma expressão emocional, sim, mas ela não deveria ter como Ela não tem esse objetivo. o objetivo atingir Não. emocionalmente a pessoa, não. Mas ela é uma expressão também emocional, mas ela... Já há muitos anos, as igrejas têm usado mantras, não são músicas, são mantras. verdade. Pra pegar as pessoas no contrapé da emoção. Exato, pra fazer chorar. Pra fazer chorar, fica fazendo pad de fundo. É. Você tá entendendo? Como se a palavra em si não tivesse o poder necessário pra atingir as pessoas. Então, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Faça. Como um afegão médio, vamos falar assim. Você Afegã. comentou. Ah, mas existe a boa música, porque ela foi feita, né, com todas as Com os técnicas e princípios, tal, né, musicais e tal. E existe aquilo que eu gosto, que não necessariamente eu vou ter o conhecimento técnico para entender que Certo. aquela música é uma música boa tecnicamente falando. Certo. Então pensa que a maior parte do mundo tá nesse contexto. Sim, Do Brasil, você ouvindo fala. só o que gosta e, E não, não o que é bom. o que é bom. Do Brasil, você fala. Não, do mundo, Renato. Não, o Brasil, ele é Do um... Brasil, vai. Então vamos recortar aqui Vamos pro falar Brasil. de onde a gente vive. Vamos recortar o Brasil. Visto que a gente tem aí sendo, né, feito e que tem tido repercussão e tal. E aí, como encontrar o belo? Entende a minha pergunta? Porque assim, ó, uma coisa é você que é o cara que é músico e sabe da técnica e sabe Concordo. ouvir, discernir Então. e tal. Outra coisa é alguém que não tem. Nós não e aí, somos calma aí, educados. meu queridão, eu tô falando, Nós velho. não somos Eu educados. vou mutar o Renato. Não, mas aí Tá mutado. Fala, mas Carol. aí o ponto é, como encontrar o belo, e aí eu pego o gancho lá do que você falou das igrejas, que os caras colocam músicas que são mantras, que trazem pra emoção. É Sim. pensado, é de propósito, tipo assim, eu sou o cara técnico, que manja, então eu vou criar músicas que têm esse intuito, porque eu quero levar as pessoas pra esse lugar, ou acontece de forma, sei lá, natural, porque o cara também não tenha tanta instrução e tem isso e dá. Você Sim, entendeu? eu entendi a Você questão. entendeu? Assim, ó, Sempre eu que- acredito... Fala. Não, assim, eu acho que sempre que você não estuda sobre algo, quando você não se aprofunda sobre algo, você vira multidão e você é levado junto com os outros. É Para isso aí. você chegar nesse nível que você está falando, de você falar, pô, aquilo ali é bom, aquilo ali é ruim, você precisa ter base. Sem base, você é levado junto com os demais. Por isso que funk faz tanto sucesso, por isso que tanta porcaria hoje em dia faz sucesso. Você tá entendendo? Porque vai na onda. E vai na onda. Se você, por exemplo, por que a gente consegue falar para os nossos filhos o que é bom e o que é ruim? Porque minimamente a gente foi instruído e a gente se instrui. Você só consegue falar de algo que você sabe. Assim também música. É claro que a gente não vai determinar para as pessoas o que é bom e o que é ruim, o que elas... Não, o que é bom e o que é ruim não. Mas o que elas devem gostar ou não. Mas para você chegar nesse ponto de você falar, pô, aquele cara... Que nem a Paty vive sempre falando nos cultos, aquele cara ali semitonou. Você não vai conseguir chegar nesse nível se você não começar a ouvir pessoas que... Estudar. Estudar, mas ouvir pessoas que realmente têm uma voz afinada. Por exemplo, eu gosto bastante do Resgate, mas eu sei que o Zé Bruno não canta nada. Sim, mas é rock, é banda, não tem... Não, mas o que eu quero dizer é que você não vai conseguir determinar certos patamares de vozes de afinação se você só ouvir Resgate. Então você precisa ter referência. O meu ponto é que justamente nós, cristãos, a gente tem que se aprimorar na nossa capacidade de avaliar o que é boa arte e o que é má arte. Por exemplo, a gente só tem má arte, falando musicalmente nas igrejas hoje, na maioria, porque a gente não tem essa capacidade de falar assim, ó, de fazer esse julgamento. Isso é bom, isso é ruim. Mas como que a gente vai chegar nesse lugar, por exemplo? Uma das maneiras é estudando. Esse é o caminho longo. Sim. O caminho mais curto é ouvindo quem sabe. Então, por exemplo, vou falar por mim, tá?
há uns 2, 3... Desde muito novo, na verdade, eu sempre tive na minha cabeça assim, pô, eu devia ler os clássicos da literatura. Sim. Pô, porque a gente não é motivado a isso na escola e quando é de uma maneira muito ruim. Que é pra fazer prova e não por prazer, né? E não só pelo prazer, mas pelo valor daquilo, né? Aí, há um tempo atrás, eu comecei a entrar nessa saga, tipo, pô, quero ler os livros que são bons, né? E com outra cabeça, né? Eu quero porque ler... uma coisa é você ler adolescente ali na escola, outra coisa, né? Porque quando você relê coisas, né? Vão surgindo outras percepções. Sim, né? mas aí eu encontrei uma pessoa na internet que falava bem, entendi que ela entendia o que era bom e fui lá e comecei. Aí li lá o Hobbit, li o Crime e Castigo, li lá o Consolação à Filosofia, o Boécio, do Boécio, li lá o outro do Sócrates e tal. E tô nessa caminhada aí, né? Agora eu vou ler a Ilíada. Mas tudo por quê? E não quer dizer que eu goste dessas coisas já. É a mesma coisa, por exemplo, do paladar. Quantas vezes a gente fala pros nossos filhos, você tem que comer salada. Mas, tipo assim, e eles não querem, eles querem comer salgadinho. Sim. Porque é o que eles gostam. Mas o que é bom? Salada ou salgadinho? Todos nós sabemos que o bom é a salada. Mas por que a gente não come o que é bom? Porque a gente não educa o nosso paladar. E aí, porque a gente não educa o nosso paladar, nos nossos armários de geladeira vai ter só o que a gente gosta e o que não faz bem. E a longo prazo, o que vai acontecer com a nossa saúde? Isso é a mesma coisa no imaginário. Então, já que eu não sei avaliar o que é uma boa obra de arte, eu vou consumir o que me derem. E eu vou gostar do que me derem. E eu tô absorvendo tudo aquilo. E eu vou absorvendo. E a longo prazo, o que eu vou me tornar? Até na fé. Um pateta. Não, mas eu ia falar isso. É a mesma coisa de você saber julgar se uma pregação está coerente biblicamente ou não. Só com conhecimento. Você não consegue fazer isso ouvindo outras pessoas. Você tem que ler, entendeu? Mas quem quer ler? Eu lembro de um estudo de, sei lá, 10 anos atrás, eu não sei como é que tá hoje, mas por que eu falei do Brasil? Porque o brasileiro, entre os países da América do Sul, é o que menos lê livros ao ano. Sim. Ele fica atrás de países como, por exemplo, a Bolívia. Eu não sei como é que tá agora, por isso que eu tô falando, tô sendo bem honesto aqui nessa informação. Mas, cara, é uma vergonha. Porque a nossa economia, se eu não me engano, é a 10ª do mundo. Sim. Você tá entendendo? A gente deveria ter um poder cultural, nesse sentido de incentivar a leitura, de incentivar a buscar artes, muito mais forte que outros países, cara. E eu não tô nem dizendo da América do Sul, do mundo inteiro. E a gente não tem. A gente tem preguiça, a gente não quer ler. E aí a gente acaba sendo conduzido ao que nos dão. Entendeu? Sim. Aí ritmos como, por exemplo, o funk ganham poder. Salsa, né? Salsa, bolero. Não, mas bolero. justamente, a gente não sabe o valor da arte e outra. E aí vai passando o tempo, passa. A gente não sabe avaliar a qualidade da arte, aceita o que derem. Porque no fim, aí que tá o problema. Porque o mercado vai dar aquilo, vai oferecer. A demanda maior do mercado vai ser aquilo que é mais acessado. Sim. E normalmente o que é mais acessado, que é aquilo que você falou, o lance da multidão, que é o quê? Que é só o que gosta. Exatamente. Não quer o que é bom, porque o que é bom nem sempre é o mais prazeroso à primeira vista. E ao longo do tempo, o nosso imaginário é construído sob essas lógicas. É a mesma coisa que a gente estava falando há um tempo atrás, esses grandes coaches, ou os pastores coaches, milionários. Vem com formuletas. Que tá sendo criado no imaginário das pessoas? Que para eu ser abençoado eu tenho que ter uma grande casa, um grande carro, blá. É a formuleta. Mas quando você vai para a Bíblia, o que a Bíblia constrói pra gente de imaginário do que é ser bem-sucedido, por exemplo? Ou mesmo em outras realidades, né, quando a gente vê os filmes, as coisas que a gente assiste e tal, constrói em nós mais valor, por exemplo, no trabalhar, no se esforçar. E quando a gente olha pro hoje, né, os jovens, o imaginário dos jovens é o youtuber, que foi lá, postou um vídeo, estourou de alguma maneira, um Whindersson Nunes e tal. E o imaginário do jovem, do adolescente, ele é criado a partir disso. Por que no Brasil nós temos poucos jovens que, estudam de fato, tipo assim, querem construir uma carreira de estudo, de ciência, Porque ele não tem isso no imaginário. E o imaginário é construído pela arte, seja ela qual for a arte. E as pessoas não veem isso. Mas
Se a gente não entender isso, a gente não vai fazer isso nem pelos nossos filhos. Mas aí a gente volta àquilo que a gente falou na semana passada. Sim. A gente não faz isso com a gente. Como que a gente constrói nosso imaginário? Exatamente. Né? O filme lá, O Protetor. Um cara que protege pessoas mais fracas, pessoas em situações De risco. precárias, de risco. Ele vai em prol das pessoas, apesar dele ser quem ele é. E vários outros filmes que tem ali valores, tem beleza, tem a beleza na narrativa, que seja no discurso, ou tem a beleza até estética. Porque aí é a questão do quadro, Sim. por exemplo. As nossas casas, a gente se preocupa com esse aspecto também da beleza, porque isso faz parte do imaginário. Faz. Como a gente falou, uma das artes que tem é a arquitetura. Outra arte é a pintura. Outra arte é a escultura. Você já fez escultura, Carol? Alguma vez na sua vida? Não. Você sabe apreciar uma escultura e ler nela as belezas de uma escultura? Com a Pietà, algumas coisas assim? Ela grava Não. podcast, Leandro. Ela grava podcast, meu querido. Isso também deve ser considerada a 8ª arte. A 8ª arte. A podcast. 8ª arte, Não, mas é pra você ver. Porra. Tem muitos podcasts ruins, como a gente tava conversando anteriormente na produção. Sim. Muitos podcasts ruins. Que são muito acessados. Muito acessados. E outros muito bons. Outros que são bons e não são tão acessados. Sim. Por quê? Por pouco tempo, Leandro. Por quê? Por quê? Porque as pessoas não sabem fazer um julgamento artístico, Artístico do que é bom, do que vai edificá-las. né? Verdade. Por exemplo, agora a Branca de Neve. A Branca de Neve é um caso esdrúxulo. especial, não é? É isso. Dá curiosidade de ver como é que eles vão fazer aquele filme. Como é que vai ser a condução. Não, já tá no cinema. Já tá? Já. Já tá no cinema, já tá no cinema. Já tá a discussão por causa disso. Eu né? vi a foto. Será que tá no A torrent? bruxa é a Gal Gadot. Os caras estão falando. Pô, como é que bruxa a Gal mais Gadot bonita chega na que a- frente do espelho e fala: espelho, espelho meu. Não, eu quero ver o espelho. O que o espelho vai falar Ó, pra ela? ela chega pro espelho e fala: espelho, espelho meu. Tem alguém mais bela do que eu? O espelho é o de outra volta, né? O espelho olha pra Gal Gadot e... Aí ele olha pra Branca de Neve. Ele fala, é o roteiro, né? É o Esse roteiro. filme, a história desse filme devia ser a história do espelho. Devia. O dilema. O dilema. É o dilema. O dilema. O dilema do espelho devia se chamar, é O verdade. dilema do espelho que tava diante da bruxa Gal Gadot. Sim. Cara, como é que você faz? É um dilema. É uma Né? tristeza. Ele deve ter entrado em depressão. Fora Mas- que tirou o trabalho dos anões, né? Meu Deus do céu. Exatamente. Não, mas é absurdo. Mas ó, a gente tá zoando, mas você percebe como isso faz parte de uma intenção É, de tudo desenvolver tem. o imaginário, de que tipo assim, ó... Porque a história original da Branca de Neve, não a original da original, né? Mas o que a gente conhece da Branca de Neve, da primeira. bruxa, a bruxa chegar diante do espelho e perguntar se existe alguém mais bela do que eu. A Branca de Neve lá, ela era bela mesmo. E ela era bonita. E a bruxa é feia. É. Quem? Veio do Chaves. Não. Veio lá do- A bruxa de É um bom 71, exemplo. coitada, ela não é uma bruxa de verdade. A do Chaves não é uma bruxa de verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na história original, a bruxa, ela é feia. Por quê? Ela não é feia porque ela é uma pessoa feia. Ela é feia porque ela é bruxa. que é do mal. Porque quem é do mal... Tá entendendo? É. Aí a gente faz um filme agora, a gente não, né? Mas se faz um filme em que a bruxa, que é a vilã da história, que é a maldade da história, ela é Bonita. mais bonita que a mocinha. E aí, Renato? Como é que você resolve essa conta, Renato? Então, como eu disse, eu preciso assistir o filme, gente, pra realmente entender o que que estão tá querendo acontecendo? dizer, o que tá acontecendo com o mundo. Porque realmente eu não... Mas por isso que eu perguntei sobre quem produz canções que levam somente as pessoas a se emocionarem, se é proposital. Então, sim. Não. Não? Não, é proposital, Leandro. Não, Ué, não, mas não, aí não. é a mesma questão que a gente tá colocando do filme. É nicho de mercado, velho. O fato, calma aí, ó. nicho de Calma aí. mercado, Gente, velho. deixa eu só finalizar Porra. rapidão. Por que eu tô trazendo Não, isso não, de não. novo? Por causa do contraponto do filme. O filme, ele tinha uma lógica. E aí Sim. está sendo quebrada essa lógica. Da bruxa ser mais bonita que nananã. Sim. Não sabemos se no final ela vai depender do beijo do moço. A porque- bruxa vai depender. Não, a Branca de Neve. Ah, Se ela não, vai parece que depender não, do parece que beijo já do mudou isso cara, aí porque
Aí pensa, então eu estou dependente de um homem. Vamos ver, né? Temos que assistir, não indicamos mais nada sem assistir. Eu não falo mais nada. Mas aí é proposital. Tem questões ali sociais envolvidas. Não. Aí a questão da música, e aí? Mas o fato é que é o seguinte, você falou... Fala o que você falou quando foi isso posto agora. Que é um nicho. De nicho de mercado. Qual que é o objetivo do mercado? Vender. Se as pessoas consomem mais o que elas gostam do que o que é belo, do que é bom... É isso que elas vão produzir. É isso que vai ser produzido. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que não, no caso das músicas cristãs, eu não acho que existe uma intencionalidade de fazer coisas que só afetem as pessoas emocionalmente. Esse não é o objetivo. O objetivo é ganhar dinheiro. Assim como no cinema, o objetivo é o hype. Então eu faço uma coisa que vai gerar mais discussão. Porque, por exemplo, você pega os antigos, o Spielberg, ou mesmo o George Lucas quando fez o Star Wars. Ou mesmo quando você pega Coppola, quando fez o Poderoso Chefão. Esses caras, o objetivo deles era fazer algo bom. Não era ganhar dinheiro. Eles ganharam dinheiro porque o que eles fizeram foi bom. Foi consequência. Mas o objetivo era fazer algo bom e não ganhar dinheiro. Por isso que a gente tem tanta porcaria sendo produzida, porque o objetivo é ganhar dinheiro. E não necessariamente... Hoje em dia é o seguinte, ou o objetivo é ganhar dinheiro, ou o objetivo é fazer um discurso político. Cinema brasileiro é discurso político. Tem alguns remanescentes, mas via de regra é isso. Via de regra é discurso político ou ganhar dinheiro. Aí aparece uma hora ou outra, por exemplo, o Tarantino, que é o que a gente chama de cinema de arte. Que é um cara que ele tá fazendo uma obra Não, mas de o arte. Christopher Nolan também, pô. O Nolan também. O Nolan também é um cara que faz uma... O objetivo ele tá preocupado dele... em fazer o que ele quer. Exatamente. Fazer algo bom. Fazer bom, mas uma... o que ele quer. Isso. Exatamente. Por isso que ele é um artista, ele quer fazer uma obra de arte. Ele não tá preocupado se ele vai ganhar dinheiro, não. Tanto que os grandes artistas do passado ficaram famosos e, entre aspas, ricos, né? Não ricos, mas não ficaram ricos porque morreram. Mas, tipo assim, ganharam notoriedade e suas obras ficaram caras depois que morreram. Exatamente. Depois que morreram. Então, o objetivo desses caras não era esse, não era mercadológico, mas era justamente fazer a obra da vida deles como expressão da beleza, do bom. Então, é interessante que as pessoas fiquem leigas. Leigas? Eu vendo mais. Tipo assim, que eu não leve as pessoas a refletirem ou a terem conhecimento do que de fato é belo, estruturante, técnica. Não, se todo mundo começar a consumir o que é bom, aquilo ali vai se tornar um mercado. Mas é isso nunca difícil vai de acontecer. fazer, né? Mas é mais difícil, leva mais tempo. Ó, é a mesma discussão lá que a gente vê alguns trechos quando o Renato Russo vai no Programa Livre. Sim, aquela uma E que aí, tipo assim, ele fala, existe uma pressão pra que a gente produza, pra que a gente faça disco, nananã. Só que tem tudo por trás. A inspiração, se realmente é sobre aquilo que a gente quer falar. Exatamente. Então, se a gente chegar nesse patamar que você comentou, né? Então, se todo mundo tiver o conhecimento, só que isso leva tempo, dá trabalho. Pra eu produzir uma obra bela, dá mais trabalho do que eu fazer uma coisa e outra, mecânica, que não diz muita coisa. Já tá implícito na expressão, ó, obra de arte. Pra você fazer uma obra, cara, você não tem como atender exigências industriais. De massa, né? Tanto que a gente chama a indústria do cinema, a indústria. E como indústria, o que a gente entende? É produção, rápido e logo, e vende, e obsolescência programada, e descartabilidade também. Sim. Então tem que ser rápido, não é obra. E que não dura. Pode ver, É descartável. Tudo que é bom, aí eu acho que pra amarrar e finalizar, tudo que é belo dura. O que não é belo... Tipo assim, estoura... Não, isso é fato. Estoura e acabou. O belo transcende. Isso. Por quê? Épocas, gerações, décadas... Por quê? Pegando até como exemplo esses caras que a gente citou aqui. Os filmes do Spielberg, os filmes do George Lucas, os filmes do... Ele transcende. Você assiste qualquer filme de qualquer época desses caras. Do Coppola. Porque é bom. Por quê? Porque é bom. Deus não é eterno? Não, sim, o conceito por trás, sim. É, isso aí. Deus é eterno. Então, o que é bom, o que é belo e o que é verdade dura. Por isso que a gente vai ler, por exemplo, Ilíada. Ilíada é de quando, cara? Exatamente. Pra pensar nisso. Quando você vai pegar... Vai não ir muito longe. Crime e Castigo é de quando lá? Shakespeare. O Shakespeare, os livros de Até hoje. Macbeth.
Exatamente. Que eu li recentemente, que inclusive Macbeth é Rei Leão. Rei Leão... Por que o Rei Leão durou? O primeiro lá, tá, gente? Tá o bom. primeiro Rei Leão. Tá bom. Porque é o Macbeth, mas o cara pegou a história do Macbeth e fez o Rei Leão. Mas assim, ó... Por que o Macbeth dura desde... O Shakespeare morreu. E por que aquilo transcende? Porque aquilo é tem... verdade. Tem isso, porque aquilo é bom, aquilo é bom. belo. Não é descartável. Sim. Aí a gente pega os filmes hoje em dia que é descartável. Com a Auto da Compadecida 2, a pessoa vem aqui... Não, esse dia aí... Esse dia foi... Entendeu? Aí a pessoa vem aqui... Indicou... Passou a cena Por causa de um pássaro, de um urubu. De um pássaro feito por IA. Um urubu. Inteligência artificial. Aí fica mais... agora você abriu uma centelha de uma grande questão pra nós. Qual delas? Obras feitas por IA vão durar como duraria uma obra feita por um homem, como Não. Homero? Não. Já falo aqui logo. Pode me cobrar daqui 100 anos. Posso te cobrar daqui 100 anos? Sim, meu objetivo é viver 137. Então eu vou estar lá pra... Misericórdia. Eu vou estar. Quantos anos? 137 anos. Levando essa vida que você leva. Sim. Com muito pão e Coca-Cola. É isso aí. Bom, Obrigado. Ou seja, você tá querendo dizer que você é belo. Tá vendo? Você tá vendo? Vou transcender. olha, Carol, olhando por esse ponto, eu acho que aquela nossa... Eu acho que ele é belo. Ele tá bem próximo do belo. Você tá vendo? Você tá Ele tá vendo? bem próximo do belo. Tá bem próximo.